Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 66, onde Emmanuel traz como título Boa Vontade. E o trecho de reflexão é um trecho da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Vede prudentemente como andais. E aqui então Paulo já traz um alerta para que nós, então, tenhamos calma, prudência, cuidado para ver como nós estamos andando, por onde nós estamos andando, por quais vias nós estamos andando. Emmanuel então começa. Boa vontade descobre trabalho. Quando temos então a boa vontade, o trabalho aparece para nós. A simples boa vontade vai despertar a descoberta do trabalho. Às vezes nós achávamos que não tinha então o trabalho, mas quando desperta em nós então a boa vontade, se desperta o trabalho. Trabalho opera a renovação. E é através do trabalho, dentro do trabalho bendito, dentro do trabalho do bem, que nós vamos nos renovando. Nós vamos fazendo a reforma dentro de nós. A renovação encontra o bem. E é através da renovação, da reforma, que nós vamos deixando de olhar as coisas ruins, vamos entendendo sentir o bem, aproximar do bem. Então a reforma dentro de nós faz com que nós encontremos o bem. O bem revela o espírito de serviço. E é através do bem que nós encontramos que nós vamos nos entregar então ao serviço, entendendo que nós estamos aqui para servir. É o espírito de servir. O espírito de serviço alcança a compreensão. E quando nós servimos e começamos então a nos oferecer ao trabalho, nos é aberto a possibilidade de compreender as coisas. Nós vamos então ganhando compreensão sobre todas as coisas terrestres e espirituais. A compreensão ganha a humildade. E é dentro da compreensão, do entendimento, que nós vamos então nos colocando como humildes. Nós vamos descobrindo que nós somos pequenos, pequeninos, e que por vezes se faz necessário se fazer pequeno para ser grande. A humildade conquista o amor. E é através da humildade, no trabalho do bem, na descoberta de que somos pequenos e que o Pai é tão grande, que nós vamos encontrando então a oportunidade do amor, a oportunidade de praticar o amor que é uma lei de Deus. O amor gera renúncia e esse amor então que toma conta de nós vai nos levando às renúncias, renunciar pelas coisas materiais, renunciar para aquilo que de fato não importa, renunciar em nome de Deus. A renúncia atinge a luz. Quando então praticamos a renúncia, entendemos o significado mais explícito da renúncia, nós então vamos atingir a luz, atingir a capacidade de acender, de clarear o local onde nós estamos. E a luz aqui podemos compreender como sendo os ensinamentos do Mestre. A luz realiza o aprimoramento próprio. A luz, o entendimento das leis naturais, das leis de Deus, o entendimento das leis do Evangelho, das letras vivas do Evangelho, vai nos aprimorando. E é engraçado que Emmanuel coloca aprimoramento próprio, porque é nosso. A partir do momento que nós encontramos o caminho para a luz, nós, individual, vamos então nos aprimorando. O aprimoramento santifica o homem. E é o aprimoramento constante, a melhora, essa identificação do certo, do errado, de estarmos no caminho do bem, é que vai santificando o homem, tirando ali os pecados do homem.
E o pecado vamos entender como sendo tudo aquilo que é contrário às leis de Deus, que é contrário aos ensinamentos de Jesus. Então, o aprimoramento constante, o trabalho constante, essa lapidação constante, o nos compreender, olhar para dentro de nós, vai fazer com que nós nos libertemos então dos pecados, nos libertemos de tudo aquilo que vai contra os ensinamentos de Jesus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Emmanuel coloca aqui então a importância de caminharmos prudentemente, com cuidado, com calma, conseguindo absorver tudo aquilo que nos envolve. Que as reações que aparecem para nós possam ser antes pensadas, interpretadas na lei de Deus, com prudência, com calma, com compreensão, com humildade, com os olhos santificados. Quando isso acontecer e nós atrelarmos a nossa simples boa vontade, e Emmanuel coloca a importância do simples. Não é aquela boa vontade grandiosa, violenta, não é aquela boa vontade que faz barulho, pelo contrário, é aquela boa vontade simples, silenciosa, de coração humilde. As criaturas alcançarão o divino reino da luz. E o reino da luz é o reino de Deus, é o plano espiritual, o reino espiritual, é a nossa verdadeira morada. Então, quando nós caminharmos prudentemente, caminharmos com calma, com zelo, compreendendo, olhando para o outro, respeitando as leis de Deus, mas respeitando também as leis civis, amando o nosso irmão, entendendo que somos pequenos, entendendo a necessidade do trabalho. Tudo isso atrelado à nossa vontade, porque sem a vontade nós não vamos conseguir nada. É justamente a vontade, a força motriz que nos modifica, nos transforma. E somente assim alcançaremos então o reino de luz, o reino de glória, o reino dos céus. E luz aqui, porque é o reino onde nós então conseguiremos enxergar tudo à nossa volta. Onde o véu será tirado, será mostrado para nós as descobertas, estaremos nós então frente a frente com o amor de Deus, o trabalho do Pai. Mas enquanto isso não chega, que possamos trabalhar na nossa melhora íntima, no nosso autoconhecimento, entendendo o que de bom fazemos, o que de mal fazemos, como nós estamos empregando o nosso tempo. Por isso, trazendo de novo o texto de reflexão que Emmanuel traz no começo, na carta de Paulo, vede prudentemente como andais. Então veja como você anda, veja qual está sendo a sua conduta, qual está sendo a sua postura diante da vida, diante das dificuldades, diante de tudo aquilo que lhe é apresentado. E que possamos lembrar que, acima de tudo, a nossa visão tem que estar com o amor do Cristo. Muito obrigado.